Bom dia! Estamos aqui eu e o JP. E aí, JP? Fala, galera! Beleza? Aqui é o JP que tá. E já se inscreve aí no meu canal aqui, já peguei meu Pro, beleza? Então se inscreve no meu paizão aqui, ó. E a gente tá dentro do carro porque tá chovendo. E a gente não veio hoje de bicicleta. Mas nós estamos próximos aqui à Avenida José Jataí, que é onde tem uma locomotiva que vai ser, e tá chovendo aqui, ainda bem que tá chovendo, né? E vai ser um memorial, tipo, pra gente contar hoje a história. Como assim ainda bem que tá chovendo? Porque no Ceará é bom que chova, né, papá? É. Né? Então a gente vai contar essa Tá história. seco? Não, mas aqui é seco, né? Então a gente vai contar essa história, porque dia 27 de janeiro agora, que é depois da manhã de 2020, vão ser comemorados 70 anos, 75 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz pelo Exército Vermelho, o Exército Russo, que foi em 27 de janeiro de 1945, e nas cercanias ali, na região próxima a Cracóvia, próxima mais ou menos a Cracóvia, no sudoeste da Polônia, né, onde tinha um campo de concentração de Auschwitz. O Exército Vermelho estava em caminho até Berlim, né, trazendo as tropas alemãs de volta, até chegar a Berlim, até invadir Berlim, e no caminho eles encontraram esse campo de concentração, que é o campo de concentração de Auschwitz. Então a gente vai conhecer um pouco mais dessa história e a relação com o Brasil. Pois bem, na Segunda Guerra Mundial, que o Brasil teve a participação, a FEB foi para a Itália, né, em 1944, mas em 1945, em 27 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho, o Exército Russo, de Stalin tinha feito antes um tratado com Hitler, né, que era o Tratado de Ribbentrop-Molotov, um tratado de não agressão, mas Hitler acabou agredindo a Rússia e a Rússia acabou se juntando aos aliados, à Inglaterra, aos Estados Unidos e à França, no combate aos países do eixo, a Itália, o Japão e a Alemanha. Então, em 1945, já nos estertores da guerra, a guerra já estava terminando, o exército russo foi voltando desde Moscou até Berlim, até invadir Berlim, e no caminho passou pela Polônia e encontrou uma região, um campo de concentração que era chamado de campo de concentração de Auschwitz. E eles liberaram esse campo de concentração, o exército russo, e viram todas as atrocidades que eram feitas contra os judeus pelos nazistas, pelas pessoas apoiadoras de Hitler, né? Nesse campo de concentração de Auschwitz, morreram mais de 1.300.000 pessoas. Então, se juntar as mortes de todos os americanos, de todos os ingleses na Segunda Guerra Mundial, não dá 1 milhão de pessoas. Então, só nesse campo, morreram mais de 1.300.000 judeus. E era um campo de concentração controlado pelo exército alemão, o exército nazista. E nesse campo de concentração, houve alguns sobreviventes inclusive vieram aqui para o Brasil, e uma das principais figuras era um médico que chamava Josef Mengele, médico da SS, né, do exército alemão, e esse médico fazia experimentos com crianças, com gêmeos e tal, e ele acabou fugindo, nunca foi preso, veio para a Argentina inicialmente, e depois acabou vindo para o Brasil e acabou morrendo aqui no Brasil como uma pessoa anônima, como uma pessoa sem ter sido reconhecida, o Josef Mengele. Pois bem, mas esses campos de concentração que havia na Europa, principalmente para a realização da solução final de Hitler contra os judeus, houve também aqui no Brasil, e um episódio muito triste da nossa história, e principalmente aqui no estado do Ceará. Houve em 1877, houve em 1915, houve em 1932 e 1943, que eram relacionados com as secas que havia aqui na região do Ceará. Então, o primeiro campo de concentração, que era o campo do Alagadiço, que era na região muito próxima daqui, ele pegava justamente esses flagelados que vinham do interior, muitas vezes vinham a pé ou vinham de trem. Esses flagelados eles eram colocados juntos nesses campos de concentração e acabavam morrendo, muitos deles, não por serem assassinados, como eram nos campos de concentração alemães, mas por doenças, por fome, por toda a conjuntura social que havia na época, né? E nessa seca de 77,
por conta desses campos de concentração, de todos os problemas que estavam acontecendo, o governo do estado acabou criando frentes de serviço, frentes de trabalho. Então, por exemplo, o prédio do Colégio Militar, o Casarão do Outeiro, foi construído com mão de obra desses flagelados da seca que vinham nessa seca dos 3 sedes, que 1877, 78 e 79. Muitos desses nordestinos, desses cearenses também, acabaram indo, por conta do governo federal, para a região da Amazônia, para o primeiro ciclo da borracha, para explorar lá a borracha na região de Rondônia, do Acre, para explorar essa borracha nos seringais, né? O segundo ciclo de campos de concentração que houve aqui, que foi em 1915, esses são bem retratados no romance de Raquel de Queiroz, o 15. Então vou colocar até um filme aí que mostra justamente Conceição, mostra justamente esses personagens que havia nesses campos de concentração. Depois houve de 1932... E em 1932 já houve campos de concentração aqui em Fortaleza, mas também em algumas cidades do interior, no Crato, Senador Pompeu, Iguatu, várias cidades do interior também que havia esses campos de concentração. E em 1932, alguns dos flagelados da seca foram até enviados para São Paulo para lutar contra os paulistas na Revolução Constitucionalista de 1932, que São Paulo foi derrotada, né? E houve depois o campo de 1943. Nesse campo de 1943, por conta do acordo que havia de Getúlio Vargas com o Roosevelt e por conta dos seringais também, da borracha que precisava para a máquina de guerra, muitos dos flagelados que eram colocados em campos de concentração aqui e nos abrigos, né, no abrigo Getúlio Vargas, eles foram enviados também à Amazônia, justamente no segundo ciclo da borracha. Eram soldados da borracha, que foram muitas vezes enganados também pelos governantes da época, pelo próprio exército, que prometia muitas coisas e às vezes não cumpria muitas coisas que prometia. Então foram esses 3 episódios, e na época de Getúlio Vargas, ele já queria mudar esse nome, principalmente no campo de 1946, de campos de concentração, porque remetia justamente a esses campos de concentração alemães, nazistas, em que havia muitas mortes, em que havia muitos assassinatos de judeus lá, principalmente nesse campo de Auschwitz. Então, é uma história que tentou ser apagada aqui no Ceará, né? Por exemplo, eu não aprendi isso quando vi a história do Ceará, mas é uma história bem presente que realmente existiram esses campos de concentração. E mais recentemente só existe um até hoje, campo de concentração, ainda as ruínas desse campo de concentração, que é o campo de concentração de Patu, que é próximo ao Senador Pompeu, e esse campo foi tombado pelo patrimônio histórico e vai ser restaurado, vai ser um monumento, justamente para que a gente não esqueça dessa história triste que houve aqui no estado do Ceará. E tem aqui na Avenida José de Ataí também um vagão de trem, justamente para nos lembrar desses flagelados que vinham muitas vezes de trem, de Quixadá, da região do Sertão Central, justamente para Fortaleza e para serem confinados nesses campos de concentração, para que não tivessem contato com as pessoas mais ricas do centro, da Jacarecanga, que eram os bairros mais nobres à época, né? Então essa é uma história bem triste, mas uma história que foi realidade aqui, a dos campos de concentração, e essa relação que houve com os campos de concentração, justamente nessa data que a gente está comemorando a libertação de Auschwitz, 27 de janeiro de 1945. Junta saia, vamos embora. Nunca vi tanta gente assim, mulher.
Pelo menos se a gente morrer aqui, a gente não morre só. Compadre Chico. Comadre Conceição, a senhora por aqui? Já procuro por vocês desde que soube que ganharam a estrada. Sumiu. Comadre, pegue suas trouxas e os meninos. Do outro lado tem uma barraquinha de zinco, onde morava uma velha com a neta. É melhor pra vocês. Mas vamos, gente. Vamos logo antes que alguém vá lá e pegue o lugar de vocês. Vamos, vamos. Canta bem, eu preciso que cantando eu reconheço do lugar aonde veio. Sei que improviso o sistema do vaqueiro, as coisas do meu sertão que eu me torno. Está nesse vagão de trem aqui na José Jataí, que justamente trazia esses flagelados da seca aqui. E aí, galera? Aqui é o JP, se lembra de mim, galera? Tira bem da minha mente. Mercado São Sebastião. Muita gente já fazendo compra. Aí, João Você Pedro. também pode passar aqui no segundo. Vem fazer suas compras. Sei que improviso o sistema do vaqueiro, as coisas do meu sertão que eu me torno. Beija pra quem dá seu coração. Ô Marco do Amadeu! Isso aqui tá bom demais. A gente tá no mercado São Sebastião. Pode, Brasil. Garota, não seja louca não. Beija pra quem dá seu coração. No mercado São Sebastião. Pode, Brasil. Garota, não seja louca não. Beija pra quem dá seu coração. Garota, não seja louca não. Beija pra quem dá seu coração. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar algumas imagens aí. Aproveite sua cidade. Até domingo que vem. É não, João Pedro? É. Aí, garoto.